Senhoras e senhores, preparem-se para uma viagem no tempo até o templo mais antigo do mundo, Göbekli Tepe. Imaginem, no meio das colinas turcas, há um lugar que fez os cientistas coçarem a cabeça e perguntarem: temos certeza de que sabemos exatamente como a humanidade se desenvolveu? Este é Göbekli Tepe, um vasto sítio arqueológico com mais de 11 mil anos de história. Juntem-se a mim nesta aventura emocionante, onde juntos desvendaremos, ou ao menos tentaremos, todos os segredos de Göbekli Tepe, e talvez até encontraremos a resposta para a grande questão: por que nossos antepassados eram tão fascinados por pedras enormes? Então, Göbekli Tepe, o que foi? De onde veio? E para onde foi? Göbekli Tepe é um grande monte artificial com cerca de 50 metros de altura, localizado no topo de uma cordilheira calcária. Esses montes artificiais são bastante comuns no Oriente Médio e são chamados de Tel, em árabe, ou Tepe, em turco. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de Çatalhöyük, outro sítio neolítico situado na Anatólia Central. Pois bem, Göbekli é um lugar semelhante, mas com algumas peculiaridades marcantes. A principal delas é a sua antiguidade impressionante. Este é um sítio único, muito mais antigo do que qualquer outro. Ele remonta ao 10º ou 9º milênio antes de Cristo, o que significa que alguns dos seus monumentos têm cerca de 12 mil anos. Foi construído logo após o fim da última era glacial, muito antes da civilização suméria ou mesmo da cultura Ubaid. Estamos falando do período inicial do Neolítico, quando as pessoas começaram a fazer a transição de um estilo de vida baseado na coleta de plantas, frutas e caça para um modo de vida sedentário. Simplificando, é a mudança de uma economia de subsistência para uma de produção. Este monte, feito pelo homem, contém grandes círculos formados por colunas decoradas com figuras humanas estilizadas e animais esculpidos. Essas formas são únicas na história, nunca vistas antes ou depois de Göbekli Tepe. Arqueólogos acreditam que as colunas representavam pessoas, enquanto as esculturas de animais poderiam simbolizar totens ou narrativas mitológicas. Arqueólogos que investigam Göbekli Tepe enfrentam uma série de desafios significativos que dificultam a compreensão do propósito do complexo e a identificação de seus construtores. Um dos maiores problemas é a ausência de escrita. Göbekli Tepe foi construído em uma época em que a escrita ainda não existia, o que torna a interpretação das descobertas muito mais complicada. Não há inscrições ou documentos que expliquem a função das estruturas ou relatem informações sobre as pessoas que as ergueram. Além disso, o complexo é incrivelmente antigo, com cerca de 12 mil anos. Muitos artefatos estão danificados ou destruídos pelo tempo, o que dificulta a análise de seus materiais e a determinação de seu propósito original. Outro desafio é a singularidade de Göbekli Tepe. Suas colunas em forma de T e os entalhes nelas encontrados não têm paralelos diretos em outras culturas da época, complicando ainda mais as tentativas de comparação e entendimento de seu significado. A ausência de vestígios de assentamentos permanentes no próprio Göbekli Tepe levanta questões sobre como foi organizada a força de trabalho para construir tais estruturas monumentais. Quem eram essas pessoas? Como conseguiram cooperar para criar um complexo tão grandioso? As respostas para essas perguntas ainda estão sendo procuradas. Uma das características mais notáveis de Göbekli Tepe são as esculturas de pedra encontradas em suas colunas e paredes. Essas esculturas retratam uma variedade de animais, como leões, cobras, javalis, raposas, pássaros e insetos. Acredita-se que essas imagens tinham um significado ritual ou simbólico. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam representar animais totêmicos ou narrativas mitológicas importantes para as pessoas que criaram essas estruturas.
As esculturas foram realizadas com uma impressionante precisão e atenção aos detalhes, refletindo um alto nível de habilidade e visão artística. As colunas são outro elemento único de Göbekli Tepe. Com até 5,5 metros de altura e pesando várias toneladas, essas colunas estão dispostas em círculos e geralmente ocupam um lugar de destaque no centro dos recintos do complexo. Pensa-se que essas colunas simbolizem figuras humanas, pois algumas delas são adornadas com braços, mãos e até roupas esculpidas. As colunas centrais, em particular, podem ter representado indivíduos importantes ou divindades, com sua posição destacando sua importância. A construção de Göbekli Tepe tem uma enorme importância para a compreensão da organização social e das capacidades tecnológicas das primeiras comunidades humanas. Este sítio foi criado em uma época em que a cerâmica e as ferramentas de metal ainda não eram utilizadas. A construção de estruturas tão monumentais exigiu um esforço organizacional significativo e a cooperação de grandes grupos de pessoas. Isso indica que mesmo caçadores-coletores podiam se unir por objetivos comuns e possuíam um certo nível de estrutura social. Arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe servia como um importante centro ritual onde grandes reuniões e cerimônias aconteciam. Esses eventos provavelmente desempenhavam um papel no fortalecimento dos laços sociais e na troca de conhecimentos entre diferentes grupos. Além disso, a criação desse complexo pode ter estimulado inovações tecnológicas e a especialização do trabalho, contribuindo eventualmente para a transição para estilos de vida sedentários e o desenvolvimento de sociedades agrícolas. É único. Não há paralelos nem comparações. Temos sítios semelhantes, como já mencionei, mas nenhum deles possui construções monumentais deste tipo. Aqui podemos observar combinações de diversos motivos, retratados de formas muito interessantes, que podem ser interpretados como ilustrações de algum tipo de mitologia. Isso pode indicar o início de uma religião entre essas pessoas. A disposição e a associação de animais com objetos incompreensíveis para mim lembra muito as paletas de xisto do Egito do quarto milênio a.C. Foi a partir de associações semelhantes que a escrita hieroglífica egípcia começou, com o símbolo da cidade acompanhado de animais. Infelizmente, as pessoas que construíram este local não conseguiram ou não tiveram tempo de desenvolver sua própria escrita. A partir do 8º milênio, Göbekli Tepe gradualmente começou a perder, não sei como descrever, seu status. Cada novo círculo foi construído com menos habilidade e sofisticação em comparação com os anteriores. Com o passar do tempo, percebe-se uma clara degradação na qualidade do trabalho. Por que isso aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas? Por que no final o complexo foi abandonado? Não sabemos com certeza. No entanto, há muitas teorias sobre o que exatamente era este lugar. Uma das teorias sugere que Göbekli Tepe poderia ter sido um local de observação astronômica. Alguns arqueólogos acreditam que a disposição das colunas de pedra corresponde a certas constelações estelares, o que tornaria este o observatório mais antigo do mundo. Outra teoria propõe que Göbekli Tepe funcionava como um centro cultural, reunindo pessoas de diferentes regiões para rituais e celebrações conjuntas, possivelmente até mesmo estabelecendo uma hierarquia social primitiva. Como observa o Dr. Andrew Collins, autor do livro Göbekli Tepe, Genesis of the Gods. Essas pessoas eram caçadores-coletores, mas possuíam um conhecimento bastante avançado de astronomia, e talvez até mesmo uma forma primitiva de religião que as unia como uma comunidade. Essa hipótese apoia a ideia de que a religião e a astronomia poderiam ter sido fatores-chave no desenvolvimento das primeiras civilizações. O historiador Klaus Schmidt acreditava que o que ele chamou de Catedral na Colina era um local de peregrinação que atraía fiéis de até 160 quilômetros de distância. A descoberta de Göbekli Tepe, segundo Schmidt, sugere pelo menos para os arqueólogos que lá trabalham,
que o sentimento humano pelo sagrado pode ter sido a causa do surgimento da própria civilização. Como afirmou Klaus Schmidt, primeiro veio o templo, depois a cidade. Schmidt defendia que a civilização não surgiu devido a razões ecológicas, como geralmente se acreditava, mas sim que a civilização é um produto da mente humana, uma teoria que pode mudar profundamente nossa compreensão da história. Na minha opinião, a principal descoberta que transformou completamente nossa compreensão das primeiras sociedades é que este complexo foi construído por caçadores-coletores antes do surgimento da agricultura. Essa revelação é fundamental para entender o desenvolvimento da civilização humana. Antes da descoberta de Göbekli Tepe, acreditava-se que grandes estruturas rituais e monumentais só poderiam ser construídas por sociedades agrícolas sedentárias, que possuíam recursos e organização social suficientes para tais projetos. No entanto, Göbekli Tepe foi construído há cerca de 12 mil anos, numa época em que as pessoas ainda não praticavam a agricultura e levavam um estilo de vida nômade como caçadores-coletores. Essa descoberta nos obriga a repensar nossas ideias sobre o desenvolvimento das primeiras sociedades. Ela demonstra que os caçadores-coletores eram capazes de se organizar em grandes grupos para alcançar objetivos comuns, como a construção de monumentos. Eles possuíam conhecimento, recursos e estruturas sociais suficientes para coordenar projetos de grande escala. Se você se interessou pela história de Göbekli Tepe, inscreva-se no meu canal e confira outros vídeos sobre história e arqueologia. Não se esqueça de deixar suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!